Olá, pessoal! Vamos dar sequência à nossa aula de organização do Estado. Agora a gente vai falar um pouquinho, primeiramente, do federalismo brasileiro. No Brasil, como é disposto o federalismo? A forma de governo no Brasil, ela é republicana. A forma de Estado é uma federação. Uma das características do Estado brasileiro é ser um Estado democrático de direito, prevalecendo então a democracia. Os entes componentes da federação são União, Estados, Distrito Federal e municípios, e o sistema de governo é o presidencialista. A partir deste cenário inicial, nós podemos começar a traçar o federalismo brasileiro dentro da Constituição de 88. Para isso, a gente tem que falar, primeiro, relembrar o artigo 1º da Constituição. Quando vocês quando vocês iniciaram o estudo do direito constitucional, vocês se depararam com o artigo 1º, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, no artigo, vocês têm que voltar no artigo 1º da Constituição para relembrar que a República Federativa do Brasil, ela é uma união indissolúvel dos Estados membros, Distrito Federal e municípios, tá? Então, a gente tem que grifar e trazer isso daí novamente à tona para que o nosso estudo sobre federação tenha a sua completude. Depois de nós trazermos já na abertura da Constituição, a gente ter lá falando sobre a República Federativa do Brasil e essa união indissolúvel, nós temos que ir para o artigo 18, um artigo extremamente importante da nossa Constituição, tá? Um artigo extremamente importante e que é muito pedido em provas de concurso. Tudo bem? Então, toda prova que se exige nível superior, certamente vocês se depararão com uma pergunta do artigo 18. Além disso, o artigo 18 é que nos dará capacidade para entendermos os demais artigos referentes à auto-organização, à autolegislação do Estado brasileiro. E aí o artigo 18 diz assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, aqui a gente tem uma série de elementos extremamente importantes para identificarmos a Federação Brasileira. Primeiro, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Toda a organização, o poder de auto-organização, o poder de auto-organizar-se administrativamente e politicamente, ele compreende a existência dos entes federados. Então, quais são esses entes federados? Nós já vimos no artigo 1º, mas aqui retornando a esses entes federados. Os entes federados brasileiros são 4: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, a gente tem que lembrar que município é um ente federado. Município, no Brasil, tem a figura de um ente federado, tem o poder de se auto-administrar, fazer legislações próprias, fazer a sua auto-organização. Não é muito comum, a maioria dos países não dão essa qualidade de ente federado ao município, mas no Brasil nós temos. E se vocês pegarem algumas doutrinas, tem doutrinas que até divergem
quanto ser ou não o município um ente federado. Tá? Alguns doutrinadores até questionam, tendo em vista que ele não tem representação no Congresso Nacional. Mas o fato é que o Constituinte originário colocou, porque se não tivesse o município a qualidade de ente federado, ele não estaria aqui, tanto no artigo 1º quanto no artigo 18. Então, embora tenha doutrinadores que questionam, né, a legitimidade do município ser um ente federado, isso é superado pela maioria da doutrina e inclusive pelo próprio texto da Constituição. Então, município é ente federado. Cuidado com uma pegadinha. Território não é ente federado, tá? Então, o território, ele é uma autarquia da União. Ele pertence à União, certo? Então, cuidado, os entes federados são 4, não se esqueçam. Todos autônomos, mas não independentes. É outra coisa que tem que ficar gravado na mente de vocês. Os entes federados são 4, território não é ente federado e, além disso, eles são autônomos, mas não independentes. Então, a gente tem que pensar muito nessas situações. E território não é ente federado, tá? Território, ele é um braço, uma autarquia da União. Quando a gente fala dessa capacidade, dessa autonomia, então o final do artigo 18 fala todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, isso é outra coisa que a gente precisa grifar e trazer na mente da gente sempre. Autonomia, não independência, tá? Então, entre as características desta federação, nós temos a capacidade de se auto-organizar, a capacidade de autogovernar, a capacidade tributária, a capacidade de auto-legislar. Então, em relação aos entes federados, todos eles têm essas capacidades. E essas capacidades estão aonde? Estão previstas aqui na Constituição Federal. Depois, eles se auto-organizam através de suas legislações próprias. Mas o Brasil como um todo, que é a união indissolúvel dos entes federados, o Brasil, ele tem a soberania. Quem é o ente soberano é o Brasil. E quem tem a maior responsabilidade de governar todo o território nacional, e aí é território com letra minúscula, a extensão territorial, é a União. Por isso que a ela é conferido poder maior, porque ela vai autogovernar, vai administrar, legislar para todo o território nacional. Os demais entes federados, estados membros, Distrito Federal e município, eles não são soberanos, é outra coisa que vocês precisam ter na mente. Estados membros, municípios e Distrito Federal não são soberanos, são sim autônomos. Quanto a estas capacidades existentes, é muito importante a gente ter em mente que cada um dos entes federados, eles podem fazer a sua estrutura. Dentro do quê? Dentro dos limites estabelecidos na própria Constituição Federal. Então, quem vai determinar os limites de auto-organização, de poder de administrar, de capacidade tributária, de auto-legislar, é a própria Constituição.